Dias nebulosos, dias que não estão bons. O que fazer quando a gente não tem vontade de fazer nada? Muito bem-vinda! Você está aqui no meu vídeo de quarta e esse canal ele foi criado para abençoar a sua vida com os meus erros e os meus acertos, com o objetivo aí de fazer você encurtar o caminho da sua vida e avançar. Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te dar 3 razões para você não desistir de você, mesmo em dias que você tá assim, com aquela cara de dia nebuloso, que parece que nada está dando certo e você tá sem vontade de fazer nada. Quem tá aí do outro lado do vídeo não imagina que quem está do lado de cá gravando possa ter dor de barriga, brigar com o marido, chutar o cachorro, cair na escada, estar sem dinheiro, estar com muito dinheiro e precisar administrar. Enfim, vocês até podem aí ficar pensando de como é a vida de quem está gravando os conteúdos que você assiste. Mas na real, a grande maioria imagina que existem super-heróis do lado de cá. E isso não é verdade. Hoje é um dia que eu não queria gravar. Eu tô olhando aqui, o cabelo não ajusta, não sei se eu gostei muito desse colar com essa blusa. Eu troquei de tema várias vezes, fiz vários roteiros, passei o dia por aqui, aí tive que resolver um monte de coisa que ficou tudo para amanhã, as pessoas não me retornaram. Amanhã é feriado, aí já não vão me retornar amanhã. Sexta-feira vão emendar o feriado, enfim. Não foi assim um dia positivo para mim. Eu falei, puxa, eu podia ficar sem essa. Mas eu sei que as pessoas que estão do outro lado aguardando o vídeo, por menos visualizações que eu vá ter, elas imaginam que eu tenho uma motivação constante. Afinal, ela ministra treinamentos, ela faz palestras, ela escreve o livro, ela cria projetos, ela treina e mentoreia mulheres. Como que ela vai estar desmotivada? Isso não existe. Engano seu, existe e hoje era esse dia. Dia que eu tô cansada, dia que as ideias não fluíram, dia que eu realmente não estava com vontade de fazer o que tinha que fazer. Eu queria mesmo agora era uma mantinha, porque aqui tá bem quentinho por conta das luzes, mas o dia tá bem frio. Eu queria hoje uma mantinha lá no quarto, janela meio fechada, um filmezinho aí, bem água com açúcar e sossegar. Nem ler eu queria. Sinal que as coisas não estavam boas hoje. Mas eu preciso viver aquilo que eu ensino. Então, nesses dias, eu aplico essas 3 coisas que eu vou estar falando com você até o final. Eu queria trazer uma história para você da minha vida de erros e acertos. E eu fiquei pensando quais das situações que eu já estive assim, que eu já me senti assim, para eu trazer para vocês. São muitas, são inúmeras. Porém, num determinado tempo da minha vida ali para 2017 até 2022 por ali, eu estava me posicionando e me comportando como menina. E esse é o ensino que eu quero passar para você. Meninas fazem o que têm vontade. Mulheres formadas fazem o que precisa ser feito. E por que eu falo de meninas? Não de forma pejorativa em relação às meninas, mas porque quando a gente pensa em menina, em adolescente, a gente pensa os sentimentos, os hormônios aflorando, aquela rebeldia peculiar da idade. Mas eu, com 55 anos, não posso ter rebeldia peculiar da idade. Eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho coisas para fazer, coisas para resolver e coisas que vão me fazer avançar naquilo que Deus preparou para mim. Imaginem se eu só fizesse o que eu tenho que fazer, se eu só aparecesse aqui quando eu estivesse inspirada. Muito do que Deus colocou nas minhas mãos teria ficado pelo caminho. E foi exatamente assim com o livro O Fujo de uma Vida Cristã Normal, com o livro que eu estou escrevendo agora, com a fuga, com a jornada, 3 vitórias diárias. E o que é isso? Sim, são vários treinamentos e várias coisas que eu estou fazendo que estão debaixo aqui, ó. Deixa eu até trazer aqui para você que isso é lindo. Embaixo do movimento Fearless, que a gente tem garrafa, tem alguns produtos físicos que eles estão aí sendo lançados, estão à sua disposição, vou colocar o link na descrição, que suportam
vários treinamentos que eu dou no voluntariado e a gente vai estar falando sobre isso mais fortemente a partir da próxima semana. Então marca esse vídeo aqui, a partir da próxima semana eu vou estar trazendo aí vídeos sobre o que significa ser fearless e o que são esses treinamentos, como são essas conexões com mulheres do Brasil todo, para que a gente consiga levar essa visão adiante. Mas voltando, vocês imaginem se eu trabalhasse ou funcionasse apenas pela vontade. Um dia como hoje, eu não tenho vontade, eu não faço. E quem depende de mim? Fica como? Eu imagino que se eu estou passando por isso, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, algum propósito tem de eu ter decidido vir gravar. Talvez esse propósito seja a sua vida. Talvez você esteja se sentindo assim, talvez você esteja desmotivada, abandonando projetos aí pelo caminho. E se era isso que você precisava ouvir, uau, eu tô aqui e vamos em frente, porque o meu dia começou nebuloso, começou não tão bom, mas ele vai terminar muito melhor do que o que ele começou, porque eu já tô super feliz e super animada de estar aqui gravando, roteirizando tudo isso daqui e falando sobre isso, sobre vulnerabilidades, minhas vulnerabilidades, eu já me encorajei. Eu falei, puxa, até o nosso dia mal pode ser uma bênção para outra pessoa. Então vamos lá nas três coisas que eu tive que praticar hoje, tive que fechar os olhos, me lembrar, tive que voltar lá para rever algumas coisas sobre mim mesma, para eu me sentar aqui animada, encorajada e passar esse ensino para você. A primeira coisa que eu gostaria que você anotasse, anota aí no seu caderninho, e que eu me lembrei hoje é que sentimentos são passageiros. O que eu sinto hoje, o que eu estava sentindo hoje, meio frustrada, com várias coisas que não foram adiante, que se tivessem ido, eu já estaria adiantando outros projetos, não representam a minha vida. O que eu estou sentindo agora não representa quem eu sou, representa um período da minha vida, algumas horas dela. E por conta disso, eu quebro aquele pensamento que fica assim, será que eu tô no caminho errado? Será que eu tô fazendo o que é errado? Será que tá certo? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Veja, uma semana difícil não significa que você está no caminho errado. Significa apenas que você tem aí um desafio maior para transpor algo que você precisa vencer. E nós sempre teremos coisas difíceis para vencer, não é? A segunda coisa que eu queria dizer para você que eu apliquei na minha vida hoje é: volte para o passo seguinte. O que isso significa? Significa o seguinte: está cansada, o dia está nebuloso, as coisas estão complicadas. Nesse momento, eu recomendo fortemente que você pare para orar. Pare para orar e não faça planejamentos longos. Se você tiver essa tarefa nesse dia, reagende para o próximo dia. Faça apenas o próximo passo, ou seja, o que eu preciso fazer hoje? Se você tiver decisões importantes acerca daquilo que você está trabalhando, não tome as decisões, porque em dias nebulosos, em geral, nós fazemos decisões que comprometem, às vezes, o nosso propósito. E, às vezes, a gente vai ter que fazer retornos longos para voltar no próximo passo. Então, cuide apenas daquelas coisas mais simples e rotineiras que você precisa fazer. Só o próximo passo. Deixe o planejamento para dias de sol, dias que tudo vai estar brilhando, você vai estar numa boa frequência, boa energia, cercado de pessoas com a mesma visão que você. E a terceira coisa que eu falei que seria a mais importante para o final, hoje vai ser um vídeo curto, super importante, mais curto. Lembre-se do seu porquê. Por que você começou a fazer o que você está fazendo? Em dias difíceis, é bem fácil a gente se esquecer por que começamos aquilo que nós estamos fazendo. Como fica tudo muito nublado, tudo muito acinzentado, a gente vai se esquecendo e quando a gente se vê perdida. Aí a importância do caderninho. Aquele que eu sempre estou falando sobre a escrita matinal. As cartas que eu falo nos treinamentos. Vai lá e busca aquela carta para dias nebulosos, onde você vai poder ler princípios que vão encorajar você, princípios do seu propósito, seus dons, seus talentos, elogios das pessoas,
coisas que você já realizou mesmo quando estava cansada. E essas coisas que você vai estar se lembrando irão posicionar você de novo no seu porquê. E claro, assuma, nós nos cansamos por vezes e não tem nada de errado nisso. O errado é eu parar, estagnar e achar que a vida acabou. Descansar por um pouco, parar para reavaliar as coisas, rever energia, de repente sair do ambiente onde você está, encontrar novas pessoas, receber uma nova visão acerca daquilo que você está fazendo, também ajuda muito. Mas as suas anotações a respeito de você mesma, essa lembrança de quem você é e do porquê você está fazendo o que está fazendo, com certeza traz luz, traz sol, traz esperança, renova sua fé, te coloca de novo no prumo. Eu não te falei que esse dia começou nebuloso, mas com certeza ele vai terminar muito melhor para mim do que o que ele começou, porque eu estou fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer, porque eu sei que esse vídeo vai falar com você e porque ele falou muito comigo antes de eu começar a gravar, por isso eu estou aqui. Eu espero que realmente tenha te abençoado. Se te abençoou, comenta para eu saber também que os meus dias nebulosos têm propósito. Não esquece de compartilhar, trazer mais mulheres para a gente seguir juntas, nos tornando aquelas mulheres que Deus sonhou para que a gente seja, unindo umas às outras, apoiando e tudo mais. Um beijo, até a próxima quarta.